Uma cordial saudação a todos. Damos as boas-vindas a uma nova conferência sobre o autoconhecimento. Hoje vamos falar sobre a conferência número 12 da fase A, intitulada Retorno e Recorrência. Nesta conferência são explicadas duas leis mecânicas que regem nossa existência, a lei do retorno e a lei da recorrência. Também será abordado como podemos transcender essas leis por meio do trabalho consciente e do autoconhecimento. Vamos iniciar então falando um pouco de maneira introdutória sobre o objetivo principal desta conferência. Esta conferência tem como objetivo fundamental que compreendamos de forma mais profunda que estamos submetidos a duas leis mecânicas, que são duas das 48 leis que nos regem, as quais são, especificamente, a lei do retorno e a lei da recorrência. Vamos falar especificamente sobre como funcionam essas duas leis e como podemos transcendê-las com o trabalho sobre si mesmo para poder alcançar o despertar da nossa consciência. Vamos começar então falando sobre o que é a lei do retorno. Quando falamos sobre o retorno, estamos falando de duas palavras que compõem essa palavra completa. A palavra retorno significa voltar a girar. Quando estamos submetidos à lei do retorno, estamos realmente submetidos a ter que girar uma e outra vez, repetidamente. Isso significa que nossa vida não é linear, como muitas vezes considerávamos, pensávamos ou imaginávamos. Sempre pensamos que existe simplesmente uma linha entre o nascimento e a morte. Que uma pessoa nasce, cresce, chega ao seu máximo desenvolvimento, se reproduz, depois envelhece e morre. E pronto. Aí termina tudo. Isso é o que sempre pensamos, ou seja, a maioria de nós pensou assim, mas na verdade não é bem assim. A vida dos seres humanos, de fato, não é linear. A vida dos seres humanos é circular porque estamos submetidos a essa lei do retorno. O retorno rege absolutamente tudo o que está ao nosso redor. O retorno rege, por exemplo, o movimento do nosso planeta Terra. O planeta Terra tem um movimento de rotação e também tem um movimento de translação, e isso é um retorno. Cada vez que o planeta volta novamente ao mesmo ponto de partida, sobre seu próprio eixo, dá uma volta sobre seu próprio eixo, e isso seria um movimento de rotação, que significa que passou um dia. Isso é um retorno. Quando chega o dia seguinte, estamos falando de um segundo retorno, não é mesmo? O mesmo acontece com o movimento de translação. Cada vez que nosso planeta dá uma volta ao redor do Sol, passa um ano e depois dá uma nova volta e passa outro ano. Isso seria um retorno. Tudo retorna na natureza. Por exemplo, as plantas retornam. A planta tem um processo de nascimento, de crescimento, de máximo desenvolvimento, depois um processo de envelhecimento, de decrepitude e de morte. E quando finalmente chega a morte, ela volta novamente ao ponto de partida, reiniciando todo o ciclo. Isso seria simplesmente a lei do retorno, volta a retornar. Pois nós, os seres humanos, também voltamos a retornar. Nós, os seres humanos, vivemos esse processo de gestação, nascimento, depois continuamos crescendo, nos tornamos crianças, depois adolescentes, jovens, chegamos a ser adultos. Depois começamos a envelhecer, começamos a adoecer e chegar à morte. Quando chega a morte, não acaba tudo. Simplesmente retornamos, ou seja, terminamos um retorno, completamos um ciclo e agora temos que começar de novo. Então, esse segundo ciclo é, portanto, o próximo retorno. E assim retornamos durante 108 existências. Nós temos direito a ter 108 existências como humanos. Porque já havíamos falado na conferência sobre evolução, involução e revolução, que passamos pelos diferentes reinos da natureza. Passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, e quando chegamos ao reino humano, nos são concedidas 108 existências. Ou seja, temos a possibilidade de retornar 108 vezes. Isso nos permite perceber que, de fato, as vidas passadas realmente existem. Aquilo que para muitos é simplesmente um mito, que para muitos é apenas uma teoria absurda, é algo muito real. Qualquer um de vocês pode chegar a comprovar a existência das vidas passadas. Pode, através do desdobramento astral,
ver quem foi em uma vida anterior, o que fez, em que épocas da história viveu, que existências teve. Todas essas comprovações podem ser realizadas por meio da viagem astral, o que nos permite perceber que não existe apenas uma vida ou uma única existência, mas que tivemos e temos o direito de ter múltiplas existências. Essas existências são as oportunidades que temos para nos autorrealizarmos. Lembrem-se de que temos direito a cada ciclo de manifestação na roda do Sansara, a 108 existências como humanos. Isso implica que, ao podermos passar 3.000 vezes pela roda do Sansara, ou experimentar a vida através de 3.000 almas diferentes, no total teremos 324.000 existências em corpos humanos, ou seja, 324.000 oportunidades para alcançar a autorrealização. Agora que sabemos que retornamos e que fazemos isso muitas vezes, vamos falar sobre como é o processo do retorno. Esse processo começa no momento em que uma pessoa morre, certo? Quando o retorno anterior termina, a pessoa é então conduzida ao limbo, onde deverá enfrentar certos julgamentos importantes que avaliarão sua vida passada. Lembremos, na conferência número 2, falamos que, quando uma pessoa morre, ela precisa passar por 3 julgamentos. Depois de passar por esses 3 julgamentos, ao final do terceiro julgamento vem um veredito, e esse veredito é a morte física. Quando é dado o veredito da morte física, essa pessoa vai para o limbo e no limbo vai esperar que lhe seja designada uma nova existência. Enquanto a pessoa espera no limbo para que lhe seja designada uma nova existência, ela pode estar desperta, realizando contínuas retrospecções de sua vida e refletindo sobre os erros cometidos para não repeti-los. Também pode acontecer que permaneça adormecida, sem sequer saber que morreu, simplesmente repetindo as mesmas atividades que realizava em sua vida cotidiana. Depois de certo tempo no limbo, a pessoa começa a ter a oportunidade de retornar. No entanto, antes que esse retorno aconteça, todas as circunstâncias necessárias devem se manifestar no mundo físico para torná-lo possível. O que isso significa? Que os futuros pais se encontram, ocorre o processo de concepção, e tudo se organiza porque essa alma já está destinada a nascer em uma família específica. Já se sabe de antemão quem serão seus pais. Isso foi estabelecido dentro dos julgamentos ao morrer, determinando assim o seu destino. E quando os pais conseguem conceber esse novo ser, então esse ser já sabe que precisa, inevitavelmente, retornar. No entanto, quando a mãe fica grávida, ou seja, quando ocorre na mãe esse processo de gestação, nesse exato momento, a centelha ainda não retornou. Como vocês podem ver aqui, a centelha fica ao lado da mãe, esperando poder entrar nesse corpo físico. Enquanto não pode entrar, simplesmente cuida da mãe, a ajuda, a protege, porque sabe que ali está o seu corpo para onde vai poder retornar. No entanto, só poderá retornar quando o bebê nascer. No momento exato em que o bebê nascer, quando der seu primeiro alento, quando der sua primeira respiração, nesse momento específico, a centelha vai entrar no corpo nesse corpo ou no corpo desse bebê. E é aí, então, que ocorre o processo do retorno. É aí que, naquele momento, conseguimos realmente retornar. Já entendendo o processo do retorno, vamos esclarecer que, normalmente, uma pessoa retorna, de modo geral, nas sementes de seus descendentes. Ou seja, nós sempre nascemos na mesma árvore genealógica. Vocês podem ver aqui uma árvore genealógica. Aqui estão os avós, certo? O avô e a avó queridos. Se, por exemplo, o avô morre, é possível que ele volte a nascer dentro da mesma árvore genealógica. Ou seja, ele poderia renascer como filho de um primo ou de uma prima, ou até mesmo como descendente de um de seus próprios netos ou bisnetos. Dessa forma, continua nascendo dentro da mesma família. Normalmente é assim. Estamos sempre retornando entre nossos próprios familiares, em nossa própria família, e é por isso que temos conexões tão fortes e tão profundas com nossos parentes. Inclusive, em alguns casos, há conexões negativas com certos membros da família. Desde cedo, podemos ter dificuldades para nos relacionar com um irmão ou até com nossos próprios pais.
Isso ocorre porque, em vidas anteriores, já tivemos conflitos com eles, discussões, confrontos ou situações não resolvidas transferidas de uma vida para outra. Lembremos que não retorna apenas a centelha divina ou a consciência, também retornam os defeitos psicológicos. Quando uma pessoa nasce, quando um bebê chega ao mundo, junto com sua consciência também retornam os defeitos que ela carrega de sua existência anterior. Esses defeitos começam a se manifestar progressivamente, à medida que a criança vai formando sua personalidade. É por isso que há recorrências frequentemente com outras pessoas, ou há dificuldades ou problemas com pessoas da família que já vêm acontecendo desde existências anteriores, ou pelo contrário, há uma relação muito boa, um entendimento muito bom com as pessoas da família, porque esse processo já vinha desde existências anteriores. Agora vamos falar sobre a diferença entre o que é o retorno e o que é a reencarnação, porque existe o conceito de que são iguais, mas não são. A reencarnação é apenas para seres conscientes. Quando um ser que já despertou sua consciência quer voltar à manifestação da vida, ele o faz voluntariamente. Decide onde vai nascer, quem serão seus pais, porque vem cumprir uma missão específica. Isso é a reencarnação. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Mestre Jesus. O Mestre Jesus já era um ser que possuía uma consciência elevadíssima e decidiu reencarnar, nascer naquela criança, filho de Maria e José. Ele sabia onde iria nascer, sabia com que propósito vinha reencarnar, qual missão iria cumprir, inclusive seus pais também sabiam disso. Então, é algo voluntário e é algo consciente. Enquanto que o retorno não é algo consciente. O retorno é algo completamente mecânico. Não é uma questão de querer ou não querer. Estamos submetidos a essa lei mecânica, na qual temos que retornar repetidamente. Não só nós, mas também os animais e as plantas retornam. Quando alguém termina suas 108 existências, continua retornando. Então, o retorno é simplesmente uma lei mecânica. Quando morremos, nascemos de novo. E quando morremos novamente, nascemos de novo uma e outra vez. Não temos o direito de escolher onde vamos nascer, nem quem serão nossos pais, porque isso é simplesmente o resultado de como foi nossa vida anterior, do veredito após os julgamentos da morte e do destino que devemos enfrentar. É o karma que teremos que suportar em nossa próxima existência. Então, uma pessoa, ao não ter a consciência desperta, ao não ser um ser iluminado, não vai poder reencarnar, mas simplesmente retorna. Isso em relação à lei do retorno. Vamos agora brevemente falar sobre a lei da recorrência. A palavra recorrência também é formada por duas partes. A lei da recorrência tem o significado de voltar a acontecer. Além de termos que nascer uma e outra vez, muitas vezes viemos repetir exatamente o mesmo que já fizemos em existências anteriores. Viemos repetir os mesmos erros. Enquanto tivermos defeitos psicológicos em nosso interior, enquanto nossos defeitos psicológicos estiverem vivos, eles vão vir a viver ou a se manifestar nas mesmas experiências, nas mesmas cenas. Vamos falar que, de certa forma, a nossa vida realmente é como um filme. Esse filme tem dramas, esse filme tem comédias, esse filme tem tragédias. Quem são os protagonistas desse filme ou de cada uma das cenas desse filme? Normalmente, quem vive a nossa vida, quem protagoniza as cenas da nossa vida são os nossos defeitos psicológicos. Existem defeitos psicológicos engraçados que riem. Existem defeitos psicológicos que sofrem, que choram. Existem defeitos psicológicos que brigam, que criam problemas com os outros. Existem defeitos psicológicos que dormem e perdem tempo, e eles vêm fazer exatamente o mesmo que sempre vieram fazendo. Eles vêm fazer exatamente o mesmo que já haviam feito em existências anteriores. Isso é a lei da recorrência. Viemos repetir os mesmos erros. O objetivo é que possamos transcender essa lei da recorrência, porque se não conseguirmos, mesmo que tenhamos conhecimento do que o destino nos reserva ou do que acontecerá conosco, acabaremos cometendo os mesmos erros repetidas vezes. Vejamos um exemplo. Digamos que este casal, na existência de número 106, ou seja, na 106ª vez em que estiveram juntos, teve um caso amoroso marcante. Nessa aventura amorosa,
Eles se beijaram apaixonadamente, tiveram um relacionamento amoroso intenso e envolvente, um namoro cheio de carinho, ternura e cumplicidade, e chegaram a ter algumas relações sexuais. Essa foi a aventura amorosa que viveram na existência número 106. Ao ter sido criada uma recorrência, na existência número 107, essas duas pessoas voltarão a se encontrar, aproximadamente no mesmo momento de suas vidas, em uma idade semelhante. Elas se reencontrarão e sentirão uma atração mútua, o que comumente chamamos de amor à primeira vista. Vemos uma pessoa e, imediatamente, sentimos uma atração por ela, como se já a conhecêssemos de antes. E, de fato, é isso o que acontece. Já a havíamos conhecido em uma existência anterior, já havíamos vivido um relacionamento com essa pessoa, mesmo que não nos lembremos. Por isso sentimos essa conexão tão profunda. Então, quando conhecemos essa pessoa, sentimos um desejo de voltar a estar com ela, porque os defeitos psicológicos vêm para repetir o mesmo. O defeito da fornicação, que fornicou com essa pessoa, que derramou sua energia sexual com essa pessoa, quer vir fazer o mesmo novamente. Então, vai buscar que aconteça novamente uma relação amorosa entre essas duas pessoas para que isso se repita. Mas não só vai realmente se repetir, como essa recorrência vai se tornar ainda maior, porque nossos defeitos psicológicos crescem de uma existência para outra. E isso faz com que, quando esse casal se reencontrar, essa relação amorosa seja mais longa, dure mais, haja mais degeneração, mais práticas sexuais, fornicatórias, e esse casal atinja níveis mais baixos de degeneração. Inclusive, pode chegar a gravidezes ou a abortos, porque já vão se somando as consequências de ter alimentado os defeitos psicológicos. Já quando vem a existência seguinte, que seria a existência número 108, vai acontecer novamente o encontro desse casal e a conexão entre eles, o desejo de estarem juntos, será ainda mais forte e a relação amorosa será ainda muito mais degenerada. Então, é isso que acontece com a recorrência. Vão se repetindo de uma existência para outra, de forma gradual, mas as consequências vão aumentando. Vejamos outro exemplo. Agora, não é uma relação amorosa, mas sim uma discussão acalorada, uma briga ou uma luta com outra pessoa. Na existência número 106, essas duas pessoas discutiram e chegaram a se agredir fisicamente, se bateram com os punhos e assim terminou essa recorrência ou esse conflito naquela vida. Mas na existência número 107, ambos já tinham defeitos psicológicos mais intensos. Sua ira havia crescido. Por isso, ao se reencontrarem, voltaram a discutir, mas desta vez as consequências foram muito mais graves. De fato, uma pessoa acabou no hospital e a outra acabou na prisão, porque o defeito da ira já havia, infelizmente, causado muito mais dano do que se poderia imaginar. Mas na existência número 108, essas duas pessoas se encontram novamente e voltam a discutir, voltam a brigar. Mas desta vez, as consequências são muito mais graves. Possivelmente, uma das duas pessoas, ou ambas, morrem. Essas pessoas acabam no cemitério ou terminam novamente na prisão e no cemitério. O que aconteceu? Os defeitos psicológicos ficaram mais fortes, e isso fez com que a discussão entre essas pessoas chegasse a extremos muito maiores. Foi muito pior do que a anterior, porque os defeitos psicológicos vão se alimentando e se fortalecendo de uma existência para outra. Essas são as famosas recorrências, fenômenos que se repetem em nossas vidas, e é exatamente por isso que precisamos aprender a transcender essa lei. Porque a ideia principal é que não continuemos cometendo os mesmos erros repetidas vezes. Nossos defeitos psicológicos têm dívidas. Os compromissos dos nossos defeitos são exatamente isso: voltar a cometer repetidamente os mesmos erros. Essa é a sua natureza. Uma e outra vez eles cumprem com o que estão comprometidos a fazer, repetir o mesmo padrão. Nossos defeitos são os atores do filme, e as circunstâncias que ocorrem, por exemplo, aquela briga, ou aquela discussão, ou aquela aventura amorosa, são as cenas do filme. O filme é o conjunto de todas as cenas. Então, o defeito psicológico já sabe qual é o seu papel. O defeito psicológico já sabe o que tem que vir fazer,
Por exemplo, o defeito da ira sabe que tem que vir brigar, ferir ou agredir outra pessoa. O defeito do adultério sabe que tem que vir adulterar, tem que procurar uma pessoa que não seja seu parceiro e cometer adultério com essa pessoa. O defeito da crítica sabe que tem que vir criticar. Então, todos já sabem exatamente qual é o seu papel dentro do filme e também dentro das cenas em que tem que participar. Esses são os compromissos dos defeitos ou os compromissos dos eus. Eles vêm cumprir esses compromissos fielmente e nós nem sequer percebemos todos os compromissos que esses defeitos estão cumprindo, porque nós não estamos vivendo nossa própria vida. Nós não estamos sendo donos da nossa vida, mas simplesmente estamos deixando que a vida aconteça de uma forma completamente mecânica. Os defeitos estão vivendo a vida por nós e estão cumprindo cada um de seus compromissos. Como se originam as recorrências? Primeiro devemos compreender como elas se formam para poder falar sobre como transcendê-las. As recorrências, em geral, se originam abaixo do nível da razão. O que isso quer dizer, afinal de contas? Que, como eu disse há pouco, não percebemos o que está acontecendo. Os defeitos se conectam telepaticamente, se comunicam telepaticamente. Por exemplo, se eu vou discutir com uma pessoa, se vou brigar com alguém, o meu defeito da ira começa a falar na minha mente e vai se comunicar telepaticamente com o defeito da ira dessa pessoa. É por isso que, quando falamos mal de alguém em nossa mente, essa pessoa começa a sentir uma rejeição em relação a nós, começa a sentir um incômodo conosco. Mesmo que a outra pessoa não tenha ouvido conscientemente tudo o que pensamos, os defeitos psicológicos, que atuam abaixo do nível da razão, percebem essa mensagem telepática. Por isso ocorre uma rejeição em relação a quem está falando negativamente em sua mente. Se vocês, por exemplo, falam mal do seu chefe, pode ser que o seu chefe não ouça, mas os defeitos psicológicos dele vão ouvir, vão receber a informação. E é por isso que, quando o chefe chegar ao trabalho, ele vai sentir um incômodo e uma rejeição em relação a vocês, ou vai exigir mais de vocês, ou vai se comportar da pior maneira possível com vocês. Por quê? Porque os defeitos psicológicos realmente recebem essa informação. Isso é a telepatia. Sempre que vai se formar ou acontecer uma recorrência, os defeitos se comunicam telepaticamente. Se, por exemplo, vou ser vítima de um assalto e estou prestes a encontrar o ladrão na rua, a primeira coisa que começo a sentir é medo. Medo de ser roubado. Começo a pensar que a cidade está muito insegura, que estão acontecendo muitas coisas perigosas que podem me assaltar. Então decido não pegar o caminho habitual, porque vi pessoas suspeitas por lá e prefiro ir por outra rota. Então, todo esse pensamento e todas essas emoções são, na verdade, a comunicação telepática que está realmente acontecendo com essa outra pessoa, ou até mesmo com os eus dessa outra pessoa. Essa pessoa que vai roubar também começa a pensar: eu quero passar por esse setor para ver se talvez encontro alguma vítima, certo? Normalmente eu vou por aqui, mas hoje vou passar por ali, por esse outro lado. Então acontece a comunicação para que eles se encontrem. Os defeitos marcam encontros, e nós, na maioria das vezes, nem percebemos. Eles marcam encontros para poder se encontrar. E esses processos, de fato, acontecem abaixo da razão. O processo abaixo da razão ocorre quando acabamos tomando decisões. Eu, por exemplo, decido não seguir hoje o caminho de sempre. Em vez disso, opto por outra rota, uma rua que normalmente tem mais gente, para evitar que algo me aconteça, já que percebo muita insegurança na cidade. Mas essa decisão não foi tomada pela razão, e sim foi impulsionada pelos meus defeitos psicológicos, que já haviam se comunicado telepaticamente com os defeitos da outra pessoa. E eu não percebi, simplesmente me deixei levar pelos meus defeitos, fui por aquele setor ou por aquela rua que achava que seria mais segura, e ali vou encontrar o ladrão e ali serei roubado. A recorrência aconteceu, o encontro com essa pessoa aconteceu, o mesmo aconteceria com uma recorrência de ira. Eu começo a pensar mal de uma pessoa na minha mente, por exemplo, de um colega de trabalho, ou o chefe começa a pensar mal do funcionário e o funcionário também do chefe. Então, o funcionário fala muito mal do chefe. É que ele é um tirano, nos oprime, é uma pessoa muito ruim. E o chefe também está pensando:
Não, esse funcionário não colabora, nunca cumpre, não faz o que eu exijo, não me serve. Os dois estão processando essa informação em suas mentes e, na verdade, não estão percebendo e estão tomando decisões abaixo da razão, certo? Então o chefe diz: não, vou ter que dar mais trabalho para essa pessoa para que ela trabalhe mais, porque não está cumprindo. Essa decisão é tomada abaixo da razão. Enquanto isso, o funcionário pensa: não, é que eu tenho que trabalhar muito duro. Vou tentar me esforçar menos, porque não estão me pagando o justo por tudo o que faço, e ainda por cima me exigem horas extras. Então, ele age de acordo com suas próprias decisões, assim como a outra pessoa, e chega um momento em que ambas as vontades entram em conflito. Então, o chefe coloca mais trabalho para o funcionário e o funcionário explode. Como assim vai me dar mais trabalho? Será que ele não vê tudo o que eu já faço e nem sequer me paga o suficiente? Assim, gera-se uma discussão muito violenta entre essas duas pessoas, cumprindo-se uma recorrência de raiva. É dessa forma que as recorrências se formam. E a maneira como podemos começar a transcendê-las é justamente através da morte psicológica. Então, o que precisamos fazer para poder transcender uma recorrência? Bem, para transcender uma recorrência, a primeira coisa que vamos fazer é começar a nos auto-observar. Vamos observar o que está se movendo em nossa mente, essa telepatia que temos com a outra pessoa. Se eu, por exemplo, estou pensando ou falando mal de alguém dentro de mim, se eu estou fazendo qualquer atividade, como, por exemplo, lavar a louça, comer, preparar o almoço, e de repente vem à minha mente um pensamento onde começo a falar mal de outra pessoa, mesmo que seja só por um instante. Lembro de como essa pessoa é má, de como ela se comportou mal comigo, ou de que não me fez um favor, e começo a falar mal dessa pessoa. Eu deveria me auto-observar. Bom, por que estou pensando nisso? Por que estou sentindo isso? Por que essa pessoa veio à minha mente? Tenho que ser muito reflexiva e perceber que algo está acontecendo dentro de mim, porque as coisas não acontecem por acaso. Um pensamento ou uma emoção negativa não aparecem do nada. Também podem surgir em nós emoções de luxúria. Lembro, por exemplo, de um ex-namorado A, e começo a pensar nessa pessoa. Então eu deveria me auto-observar e refletir. Bom, por que estou pensando nessa pessoa? Por que estou sentindo o que já senti por essa pessoa? Ou até mesmo posso acabar pensando mal dessa pessoa, mas ela está na minha mente. Então, quando me auto-observo, eu descubro que há um pensamento que não deveria estar aqui, porque eu estou fazendo o almoço, estou comendo, estou lavando a louça. Por que tem que haver um pensamento negativo sobre alguém ou simplesmente um pensamento sobre alguém? Quando esse pensamento aparece, eu percebo que isso é um defeito. Eu descubro, eu julgo, ou seja, percebo que isso está errado e peço à minha mãe divina que o elimine, que minha mãe elimine esse defeito em mim. Continuo com minhas atividades cotidianas, mas depois esse pensamento surge novamente. Essa pessoa volta a aparecer na minha mente. Então eu observo, reconheço que é um defeito e o elimino. Minha mãe elimina esse defeito em mim. E toda vez que esse pensamento ou esse conjunto de pensamentos tentar me tirar do instante presente, eu os eliminarei para tirar força da recorrência. Se eu não elimino esses defeitos, a recorrência começa a se processar. E os defeitos começam a marcar o encontro por baixo da razão e passam a me fazer tomar decisões. Mas se eu observo o que está acontecendo dentro de mim e elimino esses defeitos psicológicos, eu tiro a força dessa recorrência. E se mais adiante eu me encontrar com aquela pessoa com quem eu estava destinada a brigar, ou com a pessoa com quem eu estava destinada a cometer adultério, ou com a pessoa com quem eu estava destinada a ser roubada ou a roubar, se eu me encontrar com essa pessoa, os defeitos psicológicos já terão sido eliminados, a força da recorrência já terá sido retirada, portanto, eu vou conseguir transcender isso. Ou seja, se o meu chefe, por exemplo, me manda fazer mais trabalho do que normalmente mandava, vai se ativar em mim aquele eu, ou aquele defeito tirano, mas já não vai se ativar com tanta força porque eu já vinha trabalhando nisso toda vez que aparecia na minha mente, toda vez que eu lembrava de como o chefe era tirano, de como ele me fazia fazer trabalhos.
Então, quando acontecer o encontro com essa pessoa, quando a recorrência finalmente se manifestar, eu já terei estado eliminando esses defeitos. E nesse momento, terei a força e a sabedoria necessárias para transcendê-la. Poderei eliminar o defeito que quer discutir com essa pessoa e assim transcender a recorrência. Esse é o nosso objetivo: alcançar, através da morte psicológica, a possibilidade de superar as recorrências. Também vamos poder nos ajudar com o nascimento espiritual. Quando fundimos as essências que liberamos com a morte psicológica através do nascimento espiritual, essas essências não poderão ser novamente capturadas pelo defeito psicológico. Ou seja, é como se estivéssemos assegurando-as para que o defeito não possa capturá-las e possamos investi-las na criação dos corpos. Por isso, é importante que também pratiquemos o nascimento espiritual ou a prática do sexo superior com nosso parceiro ou parceira. E através do sacrifício pela humanidade, poderemos fazer negócios conscientes com a lei para pagar o karma das recorrências. Se nós estamos fazendo sacrifício pela humanidade, se estamos ajudando os outros, então iremos pagando o karma de todos esses defeitos dos quais vamos nos libertar. Porque se eu me liberto de um defeito psicológico que causou muito dano aos outros, por exemplo, se eu consigo transcender as recorrências da ira e elimino o defeito da ira, ou seja, elimino o ator, então já não há mais ninguém para protagonizar essas cenas e o filme da minha vida muda completamente. Se esse defeito que eliminei deveria se manifestar mais 500 vezes na minha existência, já não o fará, porque morreu. Por isso, quando uma pessoa transcende uma recorrência, está transcendendo-a em todas as cenas futuras nas quais esse defeito iria atuar. Isso transforma completamente a vida. É a única forma de transformar o destino. Mas da mesma forma que eu tive a possibilidade de me libertar desse defeito psicológico para poder transcender essa recorrência, também preciso pagar o karma que esse defeito deve, porque esse defeito do qual estou me libertando causou muito dano aos outros. Portanto, se eu estou fazendo sacrifício pela humanidade, posso pagar o karma desse defeito e posso me libertar completamente da recorrência. Pronto, essa foi a conferência de hoje. Muito obrigado a todos por terem participado. É assim que podemos nos libertar das leis do retorno e da recorrência. É assim que podemos nos tornar verdadeiramente livres. Se eu conseguir me libertar da lei da recorrência, ou seja, eliminar todos os protagonistas de todas as cenas do filme da minha vida, que são os defeitos psicológicos, o único que permanece atuando na minha vida é a consciência, que é quem realmente deveria agir. Se uma pessoa consegue transcender todas as recorrências, ou seja, transcender a lei da recorrência, também poderá transcender a lei do retorno. Isso significa que não terá mais necessidade de voltar. Quem transcende todas as recorrências e a lei do retorno alcança a autorrealização. Não precisa mais morrer nem renascer. Torna-se um ser imortal, um mestre iluminado, porque eliminou todos os defeitos psicológicos que o faziam repetir os mesmos erros. Esta é a forma de conseguir transcender tanto a lei do retorno quanto a lei da recorrência. Muito obrigado a todos por participarem.